Oi, pessoal! Chegou aquela época do ano, imposto de renda. Para muita gente, só de ouvir isso já dá um arrepio, né? Parece uma obrigação, um castigo quase. Mas e se a gente virasse essa chave? E se em vez de um problema, a declaração fosse uma oportunidade? Uma chance que, muitas vezes, por pura falta de informação, acaba indo para o ralo. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos desvendar esses mistérios e mostrar como transformar essa dor de cabeça em uma vantagem de verdade para o bolso. Bom, e para começar, vamos direto ao ponto mais crucial de todos, que é para não ter confusão. Existe um abismo entre sonegar imposto e planejar o imposto. Sonegar, gente, é crime, ponto. É esconder renda, inventar uma despesa que não existiu, isso dá problema sério. Agora, o que a gente vai falar aqui é sobre elisão fiscal. Nome técnico, né? Mas na prática é o seguinte, usar a própria lei a nosso favor, de forma inteligente, estratégica, para pagar menos imposto, ou, melhor ainda, aumentar a restituição. Tudo dentro das regras do jogo, 100% legal. E pensando nisso, vem a pergunta que vale ouro. Quando é que o planejamento do imposto de renda realmente começa? É naquela loucura de março a abril com tudo para a última hora? Ou começa lá no dia 1º de janeiro? Pois é, a grande maioria deixa o propagar das luzes. Mas a verdade é que as decisões que fazem a diferença de verdade no resultado, essas são tomadas durante o ano inteirinho. Então, vamos para a parte prática, né? Como é que se faz isso? A principal maneira de usar a lei a nosso favor é por meio das deduções. Pensa nelas como as ferramentas mais potentes que a gente tem para diminuir a base de cálculo do imposto. E de todas elas, tem uma que é a campeã, a mais impactante de todas, despesas médicas. Sabe por quê? Simplesmente porque ela é a única que não tem limite, não tem teto. Isso mesmo. Não existe um valor máximo para abater gastos com saúde. E o que é mais legal é ver o tanto de coisa que entra nessa conta. Não é só aquela consulta no médico, não. Entra dentista, psicólogo, exames de tudo que é tipo, internação, cirurgia, até aparelho ortopédico e prótese. Plano de saúde, claro, para o titular e para os dependentes. E um detalhe importante, uma pegadinha. Cirurgia plástica por estética não entra. Mas aquela plástica que é reparadora, tipo para reconstruir algo depois de um acidente, essa sim pode entrar, mas precisa ter laudo médico comprovando. Ok, saindo da saúde, vamos para o outro grande grupo de deduções, educação. Só que aqui a história é um pouco diferente. Para a educação, existe sim um limite, um teto anual de dedução por pessoa. E isso vale tanto para quem declara quanto para os dependentes. E qual é esse limite? Para a declaração que a gente faz em 2024 sobre o ano de 2023, o valor é de R$ 3.561,50. Esse é o valor máximo por pessoa. É um número fixo, então tem que ficar de olho nele na hora de planejar. E aqui está um ponto que causa uma confusão danada e é bom prestar atenção. O que a Receita Federal considera educação dedutível? Basicamente o ensino formal, sabe, creche, ensino fundamental, médio, faculdade, pós-graduação, isso entra. Agora, aquele curso de inglês, a aula de violão, o cursinho pré-vestibular ou até o material escolar, infelizmente nada disso entra na conta da dedução. Agora, vamos falar de uma das ferramentas mais estratégicas que existem. Uma verdadeira carta na manga para quem planeja, a Previdência Privada. Mas não é qualquer uma, é o plano do tipo PGBL. Para quem entrega a declaração no modelo completo, dá para deduzir até 12% de toda a renda bruta do ano com o que foi investido nesse plano. Olha só como isso funciona na prática, para ficar bem claro. Imagine alguém com uma renda de R$100 mil no ano. Sem o PGBL, o imposto é calculado sobre os 100 mil. Agora, se essa pessoa investe R$12 mil no PGBL, ou seja, os 12%, a base de cálculo do imposto dela cai na hora para 88 mil. Nesse nosso exemplo aqui, bem simples, a economia direta no imposto seria de R$3 mil. É dinheiro que volta como restituição ou que simplesmente deixa de ser pago. E para fechar essa parte do o que pode, temos os dependentes. Cada pessoa que se encaixa nas regrinhas da Receita, tipo filhos até certa idade, cônjuge, pais e avós sob algumas condições, dá direito a uma dedução com valor fixo. Na declaração feita em 2024, esse valor por dependente é de R$ 2.275,08. Beleza, já vimos tudo o que pode. Agora vamos virar o disco e falar do que não pode. E olha, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer, porque é exatamente aqui que muita gente escorrega e acaba caindo na temida malha fina da Receita Federal. Essa lista aqui é tipo um hall da fama dos erros. Esquecer de declarar um aluguel que recebe, informar um salário diferente do que a empresa passou para a Receita, não ter o recibo daquela despesa médica, colocar um dependente que não pode, errinho de digitação
E, claro, o campeão de audiência: declarar uma despesa que a lei não permite. Vamos acabar com algumas dúvidas comuns, bem rapidinho. A gente ama nosso bicho de estimação, né? Mas, infelizmente, gasto com um veterinário não pode deduzir. A lei é super clara nisso. A dedução é só para a saúde de gente, de seres humanos. Outra clássica: nutricionista pode? Sim, a consulta com um profissional de nutrição pode deduzir. Agora, atenção: os suplementos, as vitaminas, whey protein que ele recomendou, isso não. A regra é deduzir o serviço do profissional e não os produtos comprados. E essa aqui, olha, eu sei que surpreende muita gente. Óculos de grau e lente de contato não podem ser deduzidas. Não pode. Mas a lente intraocular, aquela que o médico coloca dentro do olho numa cirurgia de catarata, por exemplo, essa sim pode. Por quê? Porque ela é considerada parte da despesa hospitalar, da cirurgia em si. Ok, já entendemos o que pode, o que não pode, mas e aí? Como organizar essa bagunça toda para que na hora H tudo funcione direitinho e sem estresse? O segredo é ter um sistema, e pode ser bem simples. Crie uma pastinha no seu computador ou no celular e talvez uma física também. Chegou o recibo do médico, da escola, na mesma hora. Tira uma foto, escaneia e joga na pasta certa. E o mais importante de tudo, guarde essa papelada toda por no mínimo 5 anos. A Receita pode pedir para ver e aí tem que estar tudo na mão. E para fechar o checklist, uma regra de ouro que evita um dos erros mais comuns da malha fina: a regra do reembolso do plano de saúde. Funciona assim: o valor que se pode deduzir é só o que saiu do bolso. Imagina, a consulta foi R$500, o plano devolveu 300. Quanto se pode declarar? Só os R$200 a diferença. Declarar os 500 é erro grave, porque a Receita cruza os seus dados com os do plano de saúde e a conta não vai fechar. Bom, estamos chegando na reta final. E se a gente pudesse resumir tudo o que foi dito em uma única ideia, seria sobre uma mudança de mentalidade. A grande virada de chave é entender isso. O planejamento tributário não é uma tarefa para ser feita na correria, nos últimos dias do prazo. Ele é, na verdade, o resultado de um monte de pequenas ações e da organização que acontece o ano todo. É essa estratégia contínua que separa uma boa restituição de uma nem tão boa assim. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. Se olharmos para o ano que passou, quanto dinheiro da restituição ideal pode ter ficado na mesa simplesmente por falta de um recibo guardado ou de uma informação como essa? A boa notícia é que o planejamento para a próxima, bom, esse começa hoje.